Chegou a sexta-feira, está chegando mais um final de semana, ainda estamos no primeiro mês do ano, portanto esse provérbio, ele é muito atual para esse primeiro mês de 2024. Quais têm sido os seus planos para este ano? Quais estão sendo os seus alvos para este ano? Você vai repetir as mesmas coisas que você fez o ano passado, esperando resultados diferentes? Ou de fato você vai mudar hábitos, vai ser mais disciplinado em algumas áreas? Esse versículo vai falar sobre isso, sobre a importância de fazermos planos da forma correta, do jeito certo. Porque muitas vezes fazemos bons planos, mas esquecemos da coisa mais importante. Esquecemos de convidar Deus para fazer parte dos nossos planos, dos nossos sonhos. E o mais importante, esquecemos que os nossos planos e sonhos precisam estar dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Porque muito mais do que viver os nossos planos e sonhos, o que eu quero, querido, e espero que isso seja o desejo também do seu coração, é viver os planos de Deus para a minha vida. E muitas vezes, para viver os planos de Deus, eu preciso me adequar ao propósito de Deus, renunciar a algumas coisas que eu tanto desejo, que eu tanto sonho, para fazer a vontade dEle. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Portanto, vamos olhar para o texto de hoje, Provérbios capítulo 19, nessa sexta-feira, dia 19, final de semana, 19 e 21, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor é o que ficará estabelecido. O homem sonha, o homem faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade, não a vontade do homem, mas a vontade do Senhor. No século 21, versículo 21 diz o seguinte: há muitos planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Salomão está dizendo para nós certamente, você que está acompanhando esse vídeo, há muitos planos no seu coração, mas não se esqueça que é o propósito de Deus que se estabelecerá. Convide Deus para os seus planos, para os seus sonhos, para os seus projetos, para o seu dia. A linguagem de hoje, esse versículo diz: as pessoas podem fazer muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Muitos são os planos na mente de um homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. É o propósito do Senhor que permanecerá nas nossas vidas por mais um ano. Como muitos são os planos na mente de um homem, talvez você pense aí nos seus planos, nos planos que você cria, e muitas vezes, quase todo dia, a gente tem um plano novo, tem uma rota nova, tem uma ideia nova. Esse texto está falando que esses planos no nosso coração que vêm e vão, eles variam, eles mudam dependendo do dia, do que a gente conversa, das oportunidades. O propósito de Deus para nós, ele permanece. É ele que prevalecerá. E é por isso que viver o propósito de Deus é muito mais importante do que viver só os nossos sonhos e os nossos planos. Essa é uma boa palavra, porque é a palavra de Deus. Como muitos são os planos no coração de um homem, você precisa pensar e procurar a vontade de Deus para que, se esses planos, que são muitos no seu coração, também são os planos de Deus, como esses planos vão ser de fato abençoados. Pense em alguns planos que você fez o ano passado e que, se hoje você pudesse voltar atrás, você não faria novamente, porque você não teve aquela realização, aquele contentamento que você tanto imaginava que ia ter. Ou porque você esqueceu de convidar Deus para fazer parte dos seus planos. Então é bom saber que somente o propósito do Senhor, ele é onisciente, é onipresente e permanecerá. Que nós possamos nos submeter aos planos de Deus, os nossos planos ao propósito dele, para que quando a gente chegar no final da nossa vida, a gente não se arrependa de ter vivido nada, porque a gente sabe
que nós vivemos segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus e não só as nossas vontades. Fazemos planos para a nossa vida e precisamos fazer lembrando de que o plano de Deus e o propósito de Deus é a coisa mais importante para nós. Que você tenha um final de semana abençoado, que você pense sobre isso, que Deus te abençoe.